Mas, Lu, ao longo desses anos, que feedbacks de diferentes formas aí de utilização ou adaptação da história que você criou aí, que você recebeu dos profissionais, assim, qual foi o feedback que você recebeu do livro que você gostaria aí de dividir com os seus colegas profissionais, até para estimulá-los a ter na sua biblioteca Sinopse de Conhecimento um exemplar do Porque Eu Tenho Dificuldade de Atenção? Uhum. Então, assim, ó, Ricardo, ele é um dos que eu mais recebo, né? Tem os livros que a gente mais recebe feedback, ele é um dos que eu mais recebo. Inclusive, psicólogos compartilhando como é que eles usam, né? Como é que eles fazem, que situações, porque ele realmente é um material muito rico para a gente poder. Como é que a gente vai querer uma mudança comportamental de uma criança se ela não sabe os pontos que ela tem? E muitas vezes algumas pessoas ficam com pudores em relação ao transtorno, ao explicar transtorno para a criança, como se ela fosse sentir rotulada ou como se ela fosse sentir mal em receber aquilo, né? Aquele diagnóstico. E o livro é justamente mostrar o que tem de dificuldade do ponto de vista de história, de uma historinha que vai mostrando, né? Crianças que também têm essa dificuldade, o que acontece e o que elas podem fazer. Então, eu tenho recebido, assim, ó, ao longo de todos esses anos, né, feedbacks excelentes, assim, que esse livro não pode faltar, que esse livro é um carro-chefe na clínica infantil, e eu acho que realmente não é porque eu fiz, porque eu adoraria que alguém tivesse feito para mim esse livro, e justamente eu fiz porque eu percebi a falta na clínica de um livro que eu pudesse. Então, eu fiz para mim e para todos, né? Mas eu fiz pensando também na minha clínica. Então, e o quanto que eu poderia auxiliar, percebendo essa defasagem de material que existia do ponto de vista mais lúdico, menos texto, onde a criança pudesse entender, porque o que a gente fazia? Desenho, ou mostrava coisas, ou, eu digo que antes de ter os livros, e acho que a Sinopse foi uma precursora, quer dizer, tenho certeza que a Sinopse foi uma precursora nos livros infantis como material de acesso do consultório, porque esse livro ele pode ser utilizado tanto na clínica quanto em casa. Eu dou para vários pais de pacientes para eles levarem, e eles também me dão feedbacks maravilhosos, então o psicólogo também pode indicar que os pais comprem esse livro para ler em casa, para auxiliar a criança em casa, podem reler muitas vezes e ver o que já mudou, o que melhorou, o que tem para melhorar, como é que... Então, é um livro que não é ler uma vez ou trabalhar uma vez e deu, né? Se encerrou a psicoeducação. É um livro que a gente pode também trabalhar monitoramento de sintoma. Ou seja, que a criança consiga, e o terapeuta, elencar o que já evoluiu, o que já mudou nesse trabalho, nesse tratamento, e o que ainda se tem de desafios para mudar nesses sintomas de TDAH. Então, ele tem, é muito bonitinho, porque tem a dona inibição de interferência e o senhor foco atencional, que é justamente eles que devem fazer com que a criança se torne mais funcional. O que é inibição de interferência? Bom, eu estou lá na sala de aula, por exemplo, vocês estão aqui me assistindo, tá? Vocês estão tendo várias interferências ao mesmo tempo. Eu digo interferências externas e interferências internas. O que seriam interferências externas? Bom, tem um barulho na rua de vocês, tem alguém que bateu uma porta, um lápis caiu no chão, aconteceu alguma coisa, dependendo de onde vocês estiverem. E as interferências, ou seja, interferências alheias, né, que estão no ambiente. Interferências internas seriam as nossas vontades. Bom, vocês podem estar cansados, não almoçaram, estão com fome, estão preocupados, a todo momento vem outras questões na cabeça, e isso tudo é normal. Né? A gente vive num mundo onde a gente vai ter inúmeras interferências e a gente não vai dizer assim, bom, vou assistir essa fala da Lu e vou ficar 100% focada nela durante 1 hora. Isso não acontece, isso é impossível. Né? O que acontece é que pessoas que não têm TDAH, elas conseguem voltar mais rapidamente. Me passa assim, não comprei tal coisa. Voltei e não perdi o contexto. E as crianças com TDAH, ou pessoas com TDAH, elas voam e não conseguem voltar. Ou seja, ou quando voltam, já perderam todo o contexto. Tá? Então, assim, é um dos exemplos. Então, o que a gente tem que a gente tem que mostrar para a criança? Né? Que é importante ela conhecer que ela tem essas dificuldades e que, para a gente poder aprender, o foco atencional tem que estar na professora. Né? O meu foco tem que estar, por exemplo, o foco de você tem que estar na aluna nesse momento no que eu estou falando. Então, claro que quanto mais atrativo
será o que eu estou falando, que depende da minha entonação de voz, depende da minha forma de falar, depende da vivacidade que eu estou falando, e N fatores, mas vai depender do foco de quem está assistindo. E, ao mesmo tempo, então, a inibição de interferências vai dizer o quê? Deixa o almoço para depois, deixa o barulho de fora. Claro que não é assim, mas então, assim, mostra justamente a inibição de interferência, que ela tem um escudo com uma mãozinha pare, para permitir, então, para parar todas as interferências, é uma super-heroína, para o foco atencional, que é um super-herói, focar na professora. Então, dentro de várias coisas, vai explicando isso, né? Assim, esse manejo aí do quanto... Por quê? Porque a criança vai aprender que quando ela estiver lá na escola, ela tem que prestar atenção. E que muitas vezes ela vai voar, mas ela tem que voltar. Então, ela tem que pensar, né, que ela pode ser a própria dona inibição de interferência dela e, claro, que medicada e tratada, né, porque a gente não pode fazer essa combinação com uma criança que não tem tratamento. É como se a gente estivesse combinando com uma pessoa que está com a perna quebrada e dizer para ela correr uma maratona. E isso que ocorre dessa falta de entendimento, e por isso que esse livro também se presta para uma psicoeducação para os pais, porque muitas vezes os pais veem, e vocês devem ouvir, os meus colegas psicólogos que estão aqui, ou estudantes de psicologia que estarão assistindo essa entrevista, muitas vezes o que os pais nos dizem? Ah, ele não presta atenção porque não quer. Porque quando ele quer, ele presta atenção. Quando me dizem isso, eu adoro que me digam isso. Porque daí eu digo assim, bom, aí eu tenho mais certeza que é TDAH. Por quê? Porque no TDAH existe um hiperfoco. E um hiperfoco em coisas que dão prazer. Porque o que acontece? Daí os pais dizem assim, não, mas quando tá lá no videogame, pode cair o mundo do lado que a criança continua focando a atenção. E é justamente isso que ocorre com a maioria das pessoas. Quando a gente tem prazer em algo que a gente está fazendo, a gente está focado. A questão é que crianças com TDAH ou adolescentes com TDAH, eles têm um hiperfoco. O que é o hiperfoco? Adultos também, mas no nosso caso aqui é falar de crianças e adolescentes, que é o nosso foco do livro. Então, o que é esse hiperfoco? Bom, quando eu estou fazendo uma atividade que me dá prazer, qual é a explicação neuroquímica disso? O meu cérebro libera mais dopamina. O que a dopamina faz? A dopamina faz com que, entre diversas coisas, mas nessa seara que a gente está falando aqui, a dopamina faz a gente conseguir focar a atenção, e é isso que os psicoestimulantes, ou seja, que as medicações para a TDAH fazem, liberar mais dopamina para que a gente consiga focar mais atenção, certo? Então, esse livro, ele se presta também para os pais poderem entender o que acontece no cérebro dos seus filhos. Porque a gente tem que, como terapeuta, tem que explicar para os pais, tem que psicoeducar os pais. Muitas vezes eles nunca só ouviram falar em TDAH e não têm conhecimento nenhum, e ninguém do senso comum tem obrigação de saber o que é o TDAH. Então, eu vejo ele como um carro-chefe da clínica, né? Eu acredito e defendo, assim, que a TCC é uma das maiores ferramentas da terapia cognitivo-comportamental para trabalhar a TDAH. Lá no início, também nos primórdios, aí, quando começou a surgir o diagnóstico de TDAH, os pacientes eram muito pouco encaminhados para a psicoterapia. Hoje a gente tem uma confiança, uma confiabilidade na clínica da TCC para tratar o TDAH. Muitos pacientes eram apenas medicados e não eram tratados. Então, a gente sabe hoje, assim, que quanto mais a gente fizer esse tratamento combinado, mais êxito a gente vai ter na melhora dessas crianças, no monitoramento de sintomas, em tornar crianças mais funcionais, futuramente adultos mais funcionais, e até podendo estar nessa prevalência do se livrar do diagnóstico na vida adulta por conseguir se autorregular, e daqui um pouco o cérebro maturando, entra nos eixos e, né, consegue lidar melhor aí com esses sintomas que prejudicam a vida e que tornam menos assertivas as ações das pessoas com TDAH. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!